Marcos capítulo 3, o versículo 22. O versículo 20 e o versículo 21 fala que Jesus está aqui cuidando, atendendo a multidão, curando, ensinando. E tinha tanta gente na casa que ele nem podia sair, os familiares eles estavam assim preocupados, né? Porque Jesus era cercado por pessoas. E pessoas também mal intencionadas também. E aqui em Marcos, porque Marcos é um livro mais assim, sucinto, ele não narra com muitos detalhes, igual Mateus ou Lucas, por exemplo. Lá em Mateus, no capítulo 12, diz que um endemoniado foi levado a Jesus. E os escribas, né, como diz aqui no versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Eles aproveitaram a deixa aí dos familiares de Jesus, né? O qual disse no versículo 21, está fora de si. Jesus estava ali curando, restaurando, ensinando, mostrando realmente que o reino de Deus tinha chegado, mas os escribas, esses homens, eles não estavam preocupados com o povo. Porque na realidade, os escribas, eles se tornaram, se autoelegeram, se autodenominaram ensinadores, né? Alguém que podia tomar decisão, mas eles, porque não era a função deles. A função deles era estar ali, preservando as escrituras sagradas, escrevendo sempre mais, prescrevendo, mas eles formaram um grupo e eles começam a criticar Jesus, porque Jesus expulsava as pessoas, os demônios. Porque em Lucas 4, a profecia de Isaías se cumpre, porque ele diz: eu vim para libertar os oprimidos. Essa libertação é uma libertação também espiritual. Não importa se você acredita, se a pessoa fica possessa ou não. O que importa é o que a Bíblia diz. Porque no versículo 11 de Marcos 3 diz, e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. O inimigo, ele sabe muito bem quem é Jesus. A Bíblia diz que o inimigo conhece ela de tal forma que ele estremece. Você deve entender aqui que esses homens estavam acusando Jesus de algo grave, dizendo que Jesus estava expulsando os demônios, né? Porque algumas traduções, muitas traduções, diz que Beelzebu é Satanás também. Que eles denominam isso, né, no seu costume, na sua tradição, ou numa idolatria que existia naquela época em outras nações. E Jesus está ali. E a Bíblia diz: e chamando a si disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Esses homens, eles falam, né, que Jesus está usando o poder das trevas para expulsar o poder das trevas, segundo eles. Jesus estava dizendo que Jesus estava usando Satanás para expulsar Satanás, né? E eles dizem aqui, ele fala, chamando disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então aqui Jesus está explicando para eles. Jesus nem precisava explicar nada, mas como eles defamaram Jesus perante o povo, Jesus também não respondeu, mas fez uma parábola
mostrando mais ou menos uma comparação, um ensino indireto. E ele diz, pois se uma casa é dividida, que o inimigo, ele quer ser o chefão, ele não aceita concorrente. Foi como Herodes. Herodes, quando soube que Jesus, quando os magos chegaram perguntando que nós viemos visitar o rei dos judeus, então ele se achava o rei, ele se intitulou. Ele mesmo foi autoproclamado rei dos judeus. Mandou matar todas as crianças. Para que você possa realmente entender a palavra de Deus, você tem que entender o que Jesus está dizendo. Jesus aqui não está se justificando, mas ele está dizendo, uma casa dividida não subsiste. Deus, ele quer habitar em você, mas você precisa escolher. Ou você quer servir a Deus, ou não. Ele só pode fazer morada em você se realmente você o amá-lo e obedecer a sua palavra. Fica a dica.